Intervalo, o programa que desvenda todos os mistérios da propaganda mato-grossense. Eu sou publicitário, mas a minha formação é de cinema. Eu sou filho de cineasta, gente que fazia cinema em São Paulo. Antigamente fazia-se o Jornal da Tela, complementos nacionais que entravam antes do longa-metragem. Era um jornal de 10 minutos que era exibido contando a história da região e tal, mostrando história política, os políticos, essa coisa que o Jornal da Televisão faz hoje. Então esses complementos nacionais, jornais da tela, passavam em todas as cidades com uma distribuidora que era a Pedute Limitada, uma distribuidora famosíssima, que pegava esses filmes para distribuir. E o governo do estado nos contratou para fazer esse trabalho, porque a televisão aqui estava começando. A TV Centro-América iniciou em 1970. Porque antigamente nós tínhamos, junto com os filmes, os contratos eram feitos por os cinejornais. Tinha Herbert Rich, tinha o Canal 100, que era específico de futebol, certo? Então, e tinha gente que ia no cinema só para ver as notícias e saía. Aqueles intelectuais, eu lembro que eles entravam para ver o cinema, né? Naquela época era um pouco atrasado os cinejornais. O caso dos anos 50, vinha notícia de Getúlio Vargas, né? E que já tinha passado como se diz, a Marta Rocha, que era a Miss Brasil daquela época, e sempre vinha essas notícias atrasadas, mas o povo adorava. A gente filmava vamos dizer, de quinta a quinta. A quinta-feira o material era enviado para São Paulo, para a produtora que ia editar o material. Então eles ficavam sexta, sábado e domingo editando o material. Segunda-feira eles entregavam para a distribuidora e mandavam uma cópia para mim lançar aqui. Então a gente lançava no cinema. 1, 2, 3 cópias, porque tinha 3 ou 4 cinemas aqui. E o resto, que era feito uma porção de cópia, era distribuído em vários cinemas do país. A própria distribuidora, e aquele ficava passando meses, anos, entendeu? A matéria não vencia, porque naquele tempo não tinha muita coisa para registrar. Era uma espécie de documentário. Esse material, eu tenho ele, uma parte eu deixei na Universidade Federal, que serve de estudos, e outra parte eu uso em meus documentários, contando história de abertura de estrada, como chegaram em Juína, como iniciou Sinop, tudo isso eu tenho registrado em filme. Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 1865 no distrito de Mimoso. Engenheiro militar, bacharel em matemática, ciências físicas e naturais. Desbravador intrépido, enfrentou a selva para estender linhas telegráficas e realizar a integração nacional. Principal responsável pela política indigenista da República, organizou e dirigiu várias agências governamentais, criou o SPI e o Parque Nacional do Xingu. Demarcou e assegurou as fronteiras brasileiras num percurso de 17.316 quilômetros. Distinguido como botânico, sociólogo, antropólogo, geógrafo, sertanista e indigenista. O primeiro brasileiro indicado para o Prêmio Nobel. Considerado o maior conquistador de terras tropicais do mundo. Marechal Rondon é gente nossa. E era uma época que Cuiabá, o que tinha de top na cidade era cinema. Aqui tinha 3 cinemas bons, certo? E tinha também os cineminhas. Em cada bairro tinha os cineminhas de 16 milímetros. Até esse projetor aqui pertenceu a esse cineminha também. Então, além do cinema oficial, que era o Cine Teatro, era o Cine Bandeirante e o Cine São Luís, tinha os cineminhas de bairros. Então, em cada bairro tinha um cineminha. O Cine Bororo, o Cine Serra, né? O Cine Serra, o proprietário dele era um protótipo, certo? E ele tinha também essa mania de cinema. Então, a cidade vivia em função do cinema. Até eu digo nos meus livros que o cinema era a janela do futuro, porque através do cinema é que você assistia jornais, certo? Naquela época era muito comum os jornais na tela.
Então, toda a notícia que se passava aí para fora, passava no cinema. Então, o cinema era um ponto cultural do nosso povo. E o cinema era o point, né? Todo mundo, o fim de semana, a moçada e o povo era viciado em cinema, né? O cinema lotava, era 3, 4 sessões. E aquele Jornal da Tela, aquele filme sempre passava, toda semana era uma inauguração e uma coisa. Principalmente no estado de Mato Grosso, né? Para os donos de cinema era interessante porque chamava a atenção. Eles mostravam coisa regional. Para o povo era muito interessante porque estava aparecendo no cinema. Para o governo, estava divulgando o interior e estava divulgando fora do estado. Quer dizer, era muito interessante naquela época. Era subvencionado pela Secretaria de Comunicação do governo. Tanto é que o Chau, Foto Chau, ele veio para Cuiabá, trazido pelo governador Corrêa da Costa, justamente para registrar os fatos políticos. Então ele era um repórter oficial do governo, certo? Então todos os filmes que ele fez está ligado aos governos. Bom, era interessante porque a gente era muito visto, né? Porque existia 2 ou 3 que filmavam. Era o Chacon, que era da televisão Centro-América. Tinha um outro pessoal que veio de fora, o Vanderlei Meneghini, que também era cinegrafista, veio de fora. Os 2 vieram da região de São José do Rio Preto, em São Paulo. E eu que era com cinema. Então a gente era requisitado, todo mundo queria aparecer, então era aquela coisa, nós éramos estrelas, né? Nós 3 éramos estrelas. Quando chegava com os equipamentos na mão, e aquelas câmeras muito grandes, né? Na época era grande, então chamava atenção. E nós éramos estrela. O tratamento era diferente. Hoje tem muita gente boa no mercado. Antigamente a gente estava iniciando também, né? Rapaz, eu era tido como um ídolo, certo? Achava até que eu era algum artista, mas eu não era. Afinal de contas, eu punha o cinema para funcionar. Eu lembro que quando eu montei um cinema em Pochorel, lá tinha cineminha de 16mm, né? Da família Xavier. Aí eu cheguei lá e eu montei um cinema na Rua Bahia, que chamava, é uma rua muito conhecida. E pela primeira vez eu passava lá o Dólar Furado. E no momento que eu estreei esse filme lá no Cine Bahia, eu escutei um tiro dentro do cinema. Um baiano se empolgou com o cinema, com o filme, e deu um tiro na tela. Aí acendi a luz todinha. O que aconteceu? Ah, o moço aqui que deu um tiro na tela, mas não aconteceu nada. E aí continuamos de novo. Então, era assim, que cinema era uma coisa que mexia com o povo, com a sociedade. Con la canna tagliata i proiettili non tengono la direzione. Evidentemente non avete una buona mira. Provate a darmi la vostra pistola. Non ne avete il coraggio? Tenete. Sotto, ragazzi! Quelli del primo squadrone! Scusa, sergente, un momento solo. Em 1910, já vinha cinema para cá através de circo.
tinha os circos que traziam os projetores e armava aí nos pátios e passava cinema. Então isso foi muito importante. E o povo foi se acostumando com essas coisas, né? Isso no começo. E antigamente era passado em circo teatro. Então o circo, o meu pai já era conhecido como autor de peças teatrais, como dramaturgo, o circo ia levar alguma peça dele, convidava ele: Leão, você não quer ficar uma semana aqui fazendo um festival, Vicente Leão? Uma semana de peça sua, cada dia uma. E ele ia. E eu acabei indo também, acompanhando, entendeu? Eu participava, era menino, eu participava disso. Até que veio um cinema oficial, que foi o Cine Parisien. Esse cinema onde hoje é a Secretaria de Cultura. Ali era um cinema feito por um cartorário da cidade. Ele comprou os equipamentos. Embora fosse um cinema mudo, mas era muito, muito, muito frequentado. Inclusive que para animar esse cineminha, tinha uma bandinha que tocava música no pé da tela. Então, na hora que passava o Chaplin, passava aqueles filmes tocava musiquinha também. Eu estudava na escola Modelo Barão de Melgaço. E nessa escola, a minha primeira escola, minha primeira letra, mas eu ali, nos momentos de recreio, eu pulava o muro, eu e os coleguinhas, e ia até o Cine Teatro Cuiabá ver o cartaz que passava na matinê, porque o que me interessava na época era a matinê. Eu queria saber os seriados, né, os filmes que passavam. E daí a gente aproveitava lá na porta do cinema, tinha pedaços de filmes, né? Na lata de lixo, a gente coletava esse pedacinho de filme e trazia no bolso. Voltava para a escola. E aí, em casa, a gente fabricava as maquininhas de cinema naquela época. A gente pegava uma caixa de sapato, colava uma lente de óculos na frente, com orifício, né? E com a lanterna
projetava os pedaços de filme na parede. Então isso era uma alegria. A nossa brincadeira já era cinema naquela época. Primeiro que eu, quando era moleque, eu ia no banco da escola, eu via a professora contando história, e eu era apaixonado por cinema. E eu me perguntava, por que ela não faz isso em filme, não mostra em filme? Que é muito mais fácil você assimilar a história. Então eu comecei a contar a história por audiovisual, e principalmente por causa da televisão, porque no cinema é mais difícil, né? E a televisão não, você te leva dentro da sua casa. Aí você pergunta, você gosta de fazer cinema ou televisão? Eu gosto de fazer televisão, porque ela leva a imagem na casa de todo mundo. Eu vejo que a televisão ela é muito bacana, ela é muito rápida, certo? Ela é boa para notícia, é boa, mas perde um pouco de arte. E o cinema não, o cinema tem arte. Então eu acho que para o produtor, o diretor de cinema, ele tem que pensar um pouquinho mais para fazer coisas boas para eternidade, certo? I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We Somebody told me I was good in my life. Twice. This race today and dancing at the disco. Well, I mean, I could dance with you, but you're not my dream girl or nothing like that. Are you as good in bed as you are on that dance floor? Joe, you make it with some of these chicks. They think you gotta dance with them. Eu digo até que o cinema ele implantava modos e modas, entendeu? Então, se via modas lá de figurinistas, certo? As mulheres aprendiam através das modas que vinham através do cinema. E os modos também. Então, o penteado de um artista, o penteado de um galã, que o rapaz também se imitava com esses modos. Então, é interessante isso. O cinema ele implantou essa cultura aqui no nosso estado. Foi muito importante para nós, né? Então fazia um sucesso tremendo. Para quem aparecia, a história que você contava e aquilo ficava passando vários dias, a pessoa voltava 2, 3 vezes, você encontrava na porta do cinema. Eu vi ontem, vim hoje outra vez para assistir o filme. Trouxe meu filho, trouxe minha sogra, eu trouxe isso, entendeu? E fazia um sucesso tremendo. E o governador sempre fazia-se presente em todos os lançamentos. Então, praticamente uma vez por mês a gente juntava 2, 3 e apresentava, vinha o governador com toda a comitiva. Era uma coisa inédita, né? Então eu lembro dos filmes de Tarzan, a Nhoca, que era uma artista que era muito favorita nossa. Depois veio a série do Flash Gordon, né? Flash Gordon, o Alan Rock Lane. Então isso tudo era os filmes que a criançada adorava.
Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic Earthlings! Who can save you now? Flash! Savior of the universe! Strange object imaged in the Imperial Vortex. Flash! You save every one of us! Remove the Earthwoman. Prepare her for our pleasure. Flash! Don't kill him yet, Father. I want him. He's a miracle. Go, Flash, go! Flash! Flash! King of the impossible! He's for every one of us! Stand for every one of us! He's slain the body! E dentro do cinema, na hora que se fechava as cortinas, era aquela gritaria danada. Que eu me lembro porque tinha uma empresa de cinema que era a Condor, né? Aparecia um pássaro voando, né? E esse pássaro, ele ficava... A princípio, ele aparece, o logotipo, o pássaro parado. Aí a criançada ficava atiçando o pássaro, aí ele voava. Porque sabia que ia voar o pássaro, então isso era muito interessante. A gurizada gritava e voava o pássaro, todo mundo gritava. Então isso tudo é uma lembrança que eu tenho ainda, né? É desses momentos todos da minha infância. Intervalo, o programa que desvenda todos os mistérios da propaganda matogrossense. Intervalo, todo domingo às 11h30.